Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para falar sobre propósito. Eu vejo por aí que tem muita gente falando sobre esse tema, para a gente encontrar o nosso propósito e, afinal de contas, qual é o nosso propósito? O que é propósito? E eu já adianto aqui que esse episódio não é um guia para você encontrar o seu propósito. A minha intenção é discutir a ideia e desmistificar algumas questões ligadas a esse tema. Para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Karen, por favor, se apresente para nossa audiência. Olá, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Karen, eu sou psicanalista, eu sou socióloga, eu sou educadora. Eu tenho uma trajetória aí tanto na sala de aula, quanto em rodas de conversa, seminário, na clínica, discutindo vários aspectos da existência humana, não só no sentido de nos entendermos de forma saudável, mas de estarmos saudável no mundo. Então, essa é um pouquinho de quem eu sou. Muito obrigada, Karen, por ter aceitado o convite de participar aqui do podcast. E para começar, eu queria que você respondesse o que é o propósito, assim que a gente tanto vem falando, o que é propósito? Essa palavra ela ficou muito na moda, né? E eu acho que para o bem e para o mal. Propósito a gente pode pensar como algo que pode orientar nossa trajetória existencial, né? É como se fosse um objetivo de longo prazo, que ele tem resultados grandes, mas não resultados grandes em tamanho, mas sim na forma como a gente pode impactar o mundo, as pessoas ao nosso redor, né? Então, o propósito, ele tem a ver com esse grande objetivo que nós teríamos, né? Cada um tem o seu, segundo algumas leituras. Certo. E, assim, você acha que hoje a gente consegue viver uma vida com propósito? Dá para encontrar esses propósitos? Olha, eu acho que nós vivemos uma configuração muito difícil para que as pessoas consigam encontrar esse propósito, né? Porque o propósito não é uma coisa simples de se encontrar. Exige um grau de autoconhecimento, de autocuidado, exige planejamento, tem que mobilizar várias áreas da vida e várias habilidades que, no sistema que nós temos hoje, é muito difícil que as pessoas tenham condições para desenvolvê-los, né? Muitas vezes falta tempo, muitas vezes falta qualidade de vida para que a gente tenha momentos de reflexão, momentos de ócio criativo, momentos de estudo até mesmo. Faltam condições socioeconômicas, porque muitas vezes isso tem que ser acompanhado por uma terapia, por processos de reflexão mais profundo. E a maioria de nós, na verdade, hoje em dia está sempre correndo, sempre com pressa, sempre com preocupações, com contas a pagar, sendo pressionado. Então, é muito difícil conseguir fazer esse exercício para encontrar este propósito. Com certeza. Eu também sinto isso, que a gente é muito cobrado pela sociedade, assim, de encontre o seu propósito, mude o mundo, faça coisas pelo mundo, mas, assim, ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa para resolver e para fazer que não sobra tempo para a gente refletir, tá? Qual que é o meu propósito? O que eu quero fazer? Sim, é um grande desafio mesmo. E eu acho que é interessante pensar sobre esse aspecto, porque não conseguir pensar sobre isso, não conseguir realizar um propósito, não diz respeito a uma falha individual, não é uma incapacidade individual, não é uma incompetência individual, porque a gente tem que olhar para esse macro. Cada indivíduo está inserido aí em contextos coletivos. E se esses contextos não beneficiam a reflexão, o autoconhecimento, o estudo, como é que a pessoa vai conseguir se conectar a qualquer coisa que seja mais grandiosa, mais a longo prazo, né? A maioria das pessoas está pensando no dia de amanhã, o que tem que fazer, o que tem que resolver, mas também somos cobrados, né, para realizar o nosso potencial, realizar o nosso propósito.
o que acaba sufocando muitas pessoas e acaba até mesmo adoecendo as pessoas. Também hoje a gente vê essas pessoas, né, que vendem opções, assim, de faça esse curso e encontre seu propósito. Será que é tão fácil, assim, de encontrar? Olha, eu sou uma pessoa crítica em relação à grande maioria desses cursos, né? Não que eles não possam contribuir para uma reflexão, mas não é só isso, né? A pessoa tem que ter tempo de qualidade de vida, então ela tem que ter tempo de lazer, ela tem que ter tempo para se relacionar com as outras pessoas, ela tem que ter tempo para estudar. E quando eu digo estudar, é não só estudar temas, mas assim ler livros, assistir documentários, né? Coisas que estimulem mesmo a capacidade cognitiva, a capacidade criativa. A pessoa precisa cuidar da sua saúde. Então, são muitos aspectos, são muitas variáveis que estão ali implicadas nessa descoberta e realização do propósito, que não é simples. Na verdade, eu acho que tem pessoas muito bem intencionadas e que oferecem possibilidades de reflexões a partir de vivências que podem ser disparadores. Agora, tem muita gente que vai numa coisa de assim, siga esses 10 passos, 15 passos, 5 passos, sei lá quantos passos, e descubra o seu propósito. Tem pessoas que pagam isso e fazem o curso e chega lá no quinto, no 15º passo e ficam frustradas, porque não conseguiram descobrir o seu propósito, né? Às vezes a pessoa nunca parou para pensar sobre si mesmo. Como é que ela vai conseguir enxergar os seus talentos, os seus potenciais, o que faz sentido para ela, em que ela acredita? Porque você tem que mergulhar nos seus valores, nas suas crenças, nos seus princípios. Você tem que mergulhar nas suas características, na história da sua família, na história de quem você é. Então, às vezes esse imediatismo todo, né, dessa comercialização aí indiscriminada, traz, na verdade, mais frustração. As pessoas vão acumulando cursos, se sentem às vezes paralisadas, frustradas, ansiosas e não conseguem, tá? Mas e aí? O que é esse propósito, né? E eu acho que é interessante também que, assim, quando a gente fala de propósito, por isso que eu falei no início, a grandeza de um propósito não está relacionada a fazer algo grandioso, né? Que todo mundo vai ver, o nome da pessoa vai ser eternizado. Mas na capacidade que você tem de mobilizar mudanças, às vezes, assim, no seu âmbito familiar, no âmbito da sua escola, uma pessoa que você conseguiu atingir, tocar de alguma maneira. E eu acho que quando a gente traz essa ideia de propósito para esse lugar, a gente consegue entender que, assim, às vezes, mais do que o curso, é a gente conseguir olhar para a nossa própria realidade, interna e externa. É bem isso mesmo. Concordo 100% com você, com tudo que você disse. E tem uma outra coisa também, que hoje muitas pessoas, assim, a gente vê atrelando propósito à profissão. E às vezes se frustram, né? Tipo, porque tem essa de buscar o propósito na profissão, mas o propósito também pode ser um hobby, né? Sim, eu acredito que sim. É claro que assim é o melhor dos mundos quando você consegue fazer confluir, né? Então eu enxergo que a minha capacidade de contribuição está nesse lugar e este lugar também é o lugar da minha realização profissional. Isso é maravilhoso. Agora, você pode encontrar o seu propósito também em outras atividades, de outras maneiras que não relacionadas à questão profissional. E, particularmente, nós vivemos numa estrutura que é muito difícil as pessoas conseguirem se realizar profissionalmente, porque o mercado de trabalho ele é muito cruel. Toda a competitividade, tudo que se é exigido, os cargos que surgem e desaparecem, as habilidades que surgem e desaparecem, uma hora uma profissão que está super valorizada, daqui a pouco não tem mais serventia no mundo, né? Então, é muito difícil pensar que a gente consiga realizar esse propósito profissionalmente. E mais, a grande maioria das pessoas trabalha para pagar suas contas, né? Faz o que dá, está ali para conseguir alimentar a si mesmo, alimentar a sua família, né? Então, eu acho até muito cruel as pessoas que defendem tanto essa relação direta entre propósito e profissão,
porque falta aí, na minha opinião, uma leitura de classe mesmo. É muito mais fácil para alguém que está na classe média alta, que já tem as condições de subsistência garantidas, que podem olhar com um pouco mais de profundidade e de forma longitudinal mesmo, né, a longo prazo, para o que essa pessoa quer fazer, o que essa pessoa quer contribuir, né? Para uma pessoa que tem esse perfil é mais fácil atrelar a realização profissional à realização do seu propósito. Agora, se nós formos olhar, por exemplo, para a grande maioria da população brasileira, para a grande maioria da população que está lá vivendo na periferia, em condições super vulneráveis, né? Aquela pessoa às vezes está fazendo uma coisa que detesta, que não tem nada a ver com ela. E de repente ouve isso, você tem que se realizar na sua profissão, o seu propósito está na sua profissão, né? Mas a gente tem que pensar, eu acredito que toda vez que a gente vai pensar, né, nessas ideias, nessas motivacionais aí, né, como costumam chamar, nós não podemos esquecer desses lugares que as pessoas ocupam, da classe social, da raça, do gênero, do território, né? Porque se a gente faz isso, a gente homogeneiza a coisa de uma maneira que quem tem condições é muito bem servido para encontrar o seu propósito, e quem não tem acaba adoecendo cada vez mais. Não à toa os níveis de ansiedade, de depressão, de outros transtornos são altíssimos na população periférica e pobre. Eu lembro uma oficina que eu conduzi aqui em São Paulo, no Jardim Carumbé, e era com mulheres. E eu lembro que a minha pergunta era qual era a sua curiosidade. E eu fiz a pergunta qual a curiosidade, justamente porque se eu falasse o seu sonho, o seu projeto de vida, o seu propósito, às vezes era inalcançável para aquelas mulheres. Mas ainda assim, uma delas disse que ela não tinha curiosidade nenhuma, porque a vida para ela era tão cinza, tão sem graça, que ela não queria nem saber de mais nada da vida. E aí, como é que você vai falar para uma pessoa dessa qual que é o seu propósito? Tem esse recorte, tem que ter esse recorte, né, social, né? E de classe. Sim. Senão você está limando aí uma grande parcela da população. E eu não estou dizendo que na periferia, entre, né, as pessoas pobres, pretas, tudo mais, gente, tem pessoas maravilhosas com propósitos incríveis, tá? Mas eu estou dizendo das condições que essas pessoas têm de acessar esses propósitos. Porque senão parece que essas pessoas não têm isso. E tem muito, e tem coisas lindíssimas, né? Com certeza, com certeza. Mas é isso. E também uma coisa que eu queria perguntar, assim, você acredita que o nosso propósito, ele é mutável ao longo da vida? Tipo, a gente vai amadurecendo, vivenciando outras coisas. Esse propósito pode mudar? Eu acho que, na verdade, é um misto dos dois. Em que sentido? Eu acho que o propósito, ele tem um núcleo, mas a forma como a gente vai conseguir realizar esse propósito vai mudando ao longo do tempo. É uma ideia central. Para mim, o propósito ele tem que ter uma ideia central, né? Então, se você tem como ideia central, eu quero ajudar a melhorar a vida das pessoas. Esse é um propósito, é uma ideia central. Agora, como que você vai fazer isso ao longo da sua vida? Isso vai mudar de acordo com a fase que você está, os recursos que você tem. Às vezes pode parecer que mudou o propósito, mas não, você só está atuando em outra frente. E a minha questão é que eu acho que nós não temos um único propósito. Nós somos muito complexos, muito diversos, muito ricos. Eu acredito que nós temos alguns propósitos e que um ou outro se alinha mais com o desenvolvimento da nossa personalidade ao longo da nossa história. E também temos a possibilidade de escolher. Então, por isso que eu acho que é um misto. Eu acho que tem um núcleo ali, mas a forma como ele vai se desdobrando vai sendo diferente a cada fase. Tem uma frase que eu encontrei aqui de um filósofo grego chamado Epíteto, que ele fala que o propósito, né, são as nossas sementes de grandeza que vão germinando conforme o tempo vai passando. Eu achei muito bonita essa frase, né? E é um pouco disso que você falou. É linda, e se a gente for pensar, a gente tem que ter várias sementes nesse mundo, né?
Sim. Tem que ter uma diversidade mesmo, assim, para que a gente consiga alimentar a nossa riqueza da natureza, do espírito, né, da mente, enfim. Acho linda, é uma definição maravilhosa. E tem essa ideia de longo prazo também, né? Porque a gente não planta o negócio aqui para amanhã eu vi. Não, é uma dedicação ali, né? E se a gente for pensar os propósitos mais preciosos, às vezes são aquelas árvores que levam décadas, centenas de anos para se realizar, Sim, sim. né? Porque a ideia de propósito também tá ligada à ideia de legado. O que você deixa para o mundo? Né? O que você planta nesse mundo? Eu acho que tem tudo a ver. Sim, sim, tem mesmo. Eu acho que é isso. Eu gostei bastante da nossa conversa. Queria te perguntar se você tem mais alguma coisa a acrescentar, que quer falar sobre esse tema. Não, na verdade, eu acho que é importante que as pessoas tenham essa vontade de se conectar ao seu propósito, mas que também se deem o tempo devido, se deem a maturação devida, a oportunidade. Quando isso também vira uma busca angustiante, é porque não faz sentido, não te faz bem. Se não faz bem para você, não vai fazer bem para ninguém. Então, acho que é isso, assim, sabe? Deixar a vida trazer, alimentar a vida também. E se você está caçando seu propósito, assim, de maneira obsessiva, não é propósito. Daí você está tentando tapar algum buraco, né? Então tem que tomar cuidado. Acho que é mais isso que eu gostaria de deixar aqui. Certo, então eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Estamos aí para mais trocas. Aqui no podcast também a gente tem um quadro que chama Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. Aí eu queria pedir para você deixar alguma indicação. Pode indicar livro, filme, série, música, o que você quiser indicar, pode deixar aqui para os nossos ouvintes. Nossa, olha, eu posso pensar em tantos, mas ligados ao tema, assim, eu acho que tem alguns muito bonitos. Eu lembro de um que me marcou muito quando eu era adolescente, que chamava O Poder de um Jovem, inclusive. Acho que é lindo, inclusive porque tem uma memória afetiva, assim, eu acho que me despertou também essa coisa do, nossa, o que as pessoas podem fazer por esse mundo, né? Às vezes você está achando tão pequenininha, mas o que a gente pode plantar para esse mundo, né? Então eu vou deixar isso aí, pela memória afetiva também. Certo, então é isso. Obrigada. O podcast de hoje fica por aqui. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!